Olá pessoal, tudo bem? Eu sou José Carlos, sou professor de História. Sejam todos bem-vindos ao Me Socorre na História. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre República Romana. Bom, a monarquia romana ela chegou ao fim quando o último rei, o Tarquínio, o Soberbo, foi deposto em 509 a.C. Daí então surge a República Romana, que vai ser controlada pelos patrícios através de instituições políticas. Bom, os órgãos políticos da República Romana são o Senado, que era o órgão máximo, formado apenas por patrícios. Os senadores eles tinham cargos vitalícios. Eles aconselhavam os magistrados, como os cônsules, os pretores. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho o que são esses cargos. O Senado, na verdade, ele era um conselho consultivo, onde esses cargos executivos, o de cônsul, por exemplo, eles consultavam os senadores para tomar as decisões administrativas e políticas. O Senado, ele controlava a política externa, seja nos tratados, nas alianças, declarações de guerra ou declarações de paz com os seus vizinhos. Eles também administravam as finanças públicas. Eles controlavam o tesouro e nomeavam os governadores das províncias que eram conquistadas. Depois do Senado tinha também as assembleias. A primeira delas é a Assembleia Centurial, a mais importante. Ela foi criada por Sérvio Túlio, o sexto rei de Roma. Isso durante a monarquia. Ela baseava-se na organização militar de Roma, onde os indivíduos, os cidadãos de Roma, eles eram divididos em centúrias ou unidades militares eleitorais. Cada centúria voltava como um homem só. Os cidadãos eles eram agrupados conforme a renda e a posse de terras, não por conta do nascimento. Ou seja, os mais ricos é que tinham mais centúrias, assim eles tinham então mais poderes. Qual era a função dessa Assembleia Centuriata? Eles elegiam os magistrados maiores, que eram os cônsules, os pretores e os censores. Ela aprovava também as leis de grande importância. Além disso, ela decidia sobre guerras, tratados de paz e também julgava crimes graves, como de traição, por exemplo. A outra Assembleia era a Assembleia Curial, que nós já falamos no vídeo anterior. Na época da monarquia, a Assembleia Curial ela tinha mais importância. Por exemplo, ela escolhia o rei. Mas no momento da República, ela perdeu espaço para a Assembleia Centurial e para o Senado. Então ela vai se tornar uma Assembleia que trata apenas de assuntos religiosos, da religião romana. A última Assembleia era a Assembleia Tribal. Ela era organizada em tribos. Ela tinha a função de eleger os magistrados menores, como os questores e os edis. Ela era mais democrática do que a Assembleia Centurial, porque ela não dependia da riqueza, mas sim da filiação tribal, ou seja, quem fazia parte dessa Assembleia não era por ter posses de terras e riquezas, mas sim de acordo com as tribos urbanas e as tribos rurais. Bom, já falei muito aqui para vocês sobre as magistraturas. E o que eram as magistraturas? Eram cargos públicos temporários, que eram exercidos por patrícios. Alguns depois foram abertos a plebeus. O maior cargo da magistratura era o cargo de cônsul. Eram 2 cônsules, 2 governadores, que eram eleitos por 1 ano. Eles comandavam o exército e a política, ou seja, eram os cônsules que realmente governavam Roma. O governo de Roma passou a ser assim para evitar que o poder ficasse nas mãos de um homem só, como era nos tempos da monarquia. Ainda tinha o cargo de ditador, que ele era indicado pelo Senado em situações de guerra ou quando um dos cônsules não fazia direito ao seu trabalho. Tinham também os pretores, que eram juízes, os censores, que além de organizar o censo, também fiscalizavam os costumes morais dos cidadãos de Roma, os questores, que cuidavam dos impostos e do tesouro, e os edis, que cuidavam do policiamento, do abastecimento e das obras e festas públicas. Bom, a sociedade na República Romana estava dividida assim. No topo estavam os patrícios, que eram os descendentes das famílias fundadoras de Roma. Eles é quem detinham os privilégios políticos e religiosos, controlavam o Senado e os cargos mais altos das magistraturas. Depois vinham os plebeus, que era a maioria da população. Eram pequenos agricultores, comerciantes, artesãos e soldados. Depois tinham os clientes, que eram homens livres, mas que eram dependentes dos patrícios. Eles prestavam serviços e apoio político aos patrícios e, em troca, eles recebiam proteção, tanto financeira como proteção social. Era mais ou menos assim.
Eu apoio você politicamente e você me faz entrar na alta sociedade de Roma. E na base da pirâmide ficavam os escravos, que eram pessoas sem direitos políticos ou civis. Eles eram capturados em guerras ou então eram nascidos escravos. Eram usados principalmente nos trabalhos agrícolas, nos trabalhos domésticos e em obras públicas. Bom, essas classes sempre estiveram em conflito. Os plebeus, desde o início de Roma, não tinham direitos políticos, mas com as lutas da plebe, eles conquistaram participação no governo. Um exemplo disso foi a Revolta do Monte Sagrado, que aconteceu em 494 a.C. Nessa revolta, a plebe se recusou a lutar nas guerras que a cidade de Roma estava travando com os seus vizinhos. Então, eles ameaçaram abandonar a cidade nas mãos dos patrícios e se dirigiram para o Monte Aventino para abandonar Roma. Os plebeus eram a maioria da população, a maioria nas fileiras do exército e também aqueles que eram os que serviam os patrícios. Após essas revoltas, os patrícios então abriram mão e decidiram atender algumas reivindicações dos plebeus. Foi criado então o Tribunato da Plebe, que tinha o poder de veto. Só podiam participar plebeus e eles podiam vetar qualquer decisão que fosse contrária aos interesses dos plebeus. Mas eles também conseguiram outras conquistas, como a Lei das 12 Tábuas, que se tornaram então leis escritas, limitando então a manipulação dos patrícios. As leis romanas, elas eram orais, assim ficava fácil para os patrícios manipularem. A Lei Canuleia, que permitia o casamento entre patrícios e plebeus, então os plebeus casando-se com nobres poderiam então ascender socialmente. A Lei Licínia, que botava fim à escravidão por dívidas. Mas apesar dessas conquistas, o abismo entre patrícios e plebeus continuou, e os patrícios continuaram mantendo seu poder. Bom, assim que a cidade de Roma conseguiu fazer com que as revoltas populares, as revoltas entre patrícios e plebeus fosse controlada, então Roma decidiu se expandir seus territórios. Eles começaram então conquistando os reinos latinos e sabinos, e depois eles decidiram ir para o mar. Só que o plano de expansão deles para chegar até a África batia de frente com a cidade de Cartago, que era uma antiga colônia dos fenícios. É aí que vão acontecer então as guerras púnicas, que foi a guerra entre Roma e Cartago, que aconteceu do ano 264 a 146 a.C. Roma vai vencer Cartago e vai se expandir para todos os lados, conquistando o mar Mediterrâneo, chegando até a Espanha e a Gália. Aí então os romanos vão conquistar todo o entorno do mar Mediterrâneo e chamá-lo agora de Mare Nostrum, ou Mar Nosso. Então quais foram as consequências dessa expansão territorial de Roma? Bom, Roma, ao entrar em guerras com os povos vizinhos, vai fazer com que muitos escravos sejam levados para a Península Itálica. A mão de obra, então, passa a ser formada por escravos de guerra, em substituição à mão de obra dos plebeus. Então, os plebeus vão empobrecer e vão migrar para as cidades, o que vai gerar mais tensões sociais. Bom, com essa expansão de Roma, também vão ser abertas rotas comerciais. Além disso, o grande fluxo de escravos e as conquistas nas guerras vai fazer crescer o poder dos patrícios, donos de terras, para onde esses escravos iam. Também os comerciantes vão ficar mais ricos e os generais, que foram vistos como heróis nessas guerras que Roma vai travar com os povos vizinhos, vai fazer com que esses novos setores sociais vão querer também reivindicar mais poder político. Então, com a crescente miséria e a pobreza dos plebeus, as constantes revoltas populares e a dificuldade de administrar um território agora maior depois da expansão territorial, em 60 a.C., é instituído então o primeiro triunvirato. Esse triunvirato vai ser formado por Júlio César, Pompeu e Crasso. Júlio César vai criar essa configuração política sem consultar os senadores. Crasso, que fazia parte desse triunvirato, era tribuno da plebe, o que gerou mais descontentamento entre os patrícios. É então que depois que Crasso morre, Júlio César vai para uma campanha militar, e enquanto ele está nessa campanha militar, o Senado vai se aproximar de Pompeu e vai declarar Pompeu como ditador. Então a rivalidade entre Pompeu e César vai levar a uma guerra civil. César vai vencer Pompeu e vai se tornar ditador vitalício em 46 a.C.
Só que numa emboscada dos senadores, César vai ser atraído até o Senado em 44 a.C. e lá ele vai ser assassinado. Antes que os senadores pudessem tomar o poder, os generais de Júlio César, que eram leais a ele, vão formar então o segundo triunvirato, e são eles Otávio, Marco Antônio e Lépido. Só que vai acontecer nova disputa interna, agora entre Otávio e Marco Antônio, e isso vai levar a uma nova guerra civil. Otávio então vai apertar o cerco contra Marco Antônio, que vai pedir ajuda de Cleópatra. Bom, acuados pelas tropas de Otávio, Marco Antônio e Cleópatra vão cometer suicídio em 31 a.C. Então, em 27 a.C., Otávio vai se declarar Augusto, ou seja, divino, e vai se tornar o primeiro imperador de Roma, dando fim à República Romana. Bom, espero que vocês tenham gostado. Curta e compartilhe. Até o próximo vídeo, pessoal.